todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes, digam graças a Deus. Graças a Deus. É uma alegria muito grande que está em meu coração de poder adorar Jesus com todos vocês. Eu sou grato a Jesus pela bondade e misericórdia sobre a minha vida, por me dar saúde, mais uma chance de estar de pé para adorar o seu santo nome. A Jesus sempre agora, que tem feito sobre a minha vida e a minha casa muito mais do que eu esperava. Jesus é muito bom. Louvo a Jesus pela vida do pastor Carlinhos, é isso mesmo? Carlos e Carlinhos. Deus abençoe vocês, esse culto de gratidão. Louvado seja Jesus, né? E grato a Deus também pela vida do meu amigo, pastor Joel, que é uma bênção para minha casa, para minha vida. Quando o Joel me fez o convite, eu não pensei duas vezes, porque o Joel e a irmã Carmen são bênçãos para a minha vida. Deus abençoe, te amo, agradeço a Jesus pela aliança que Deus fez entre nós. Está me acompanhando minha esposa, a irmã Tarciane, que acabou de cantar também. Prazer estar com a irmã Andréa Fonte. Deus abençoe seu esposo. Deus ligou a gente nas palavras aqui, eu falei com ela, né? Quantos estão desejosos de continuar ouvindo Jesus falar? Diga amém. Amém. Evangelho de Jesus escrito por Mateus. Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 21. É o texto base para a nossa interpretação. Mateus 21. Localize aí. Deus abençoe a equipe Cerebrai, que está aí lutando com Joel. Aonde a Cerebrai vai, toda a equipe vai. Isso é muito glorioso. Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 21. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Escrito está: e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e uma jumentinha com ela. Desprendei e trazei-mos. Desprendei e trazei-mos. Desprendei e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor necessita deles, e logo os enviará. Assente, por favor. Isso aí só um pouquinho baixinho, daqui a pouco você aumenta comigo. Está perfeito, assim mesmo. Obrigado. Olhe para mim. O Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 21, trata-se dos momentos finais que Cristo está vivenciando em seu ministério. A saber, que o ministério de Jesus foi dividido em duas partes. Primeira parte, o momento do sucesso ministerial, em que a grandeza do ministério de Jesus correu toda a Galileia, Judeia e Samaria, ao ponto de Jesus se tornar um marco entre os judeus e gentis que moravam entre as cortes judaicas. A segunda parte do ministério de Jesus foi o momento da dor, o momento em que ele seria crucificado, condenado sem ter culpa, seria entregue na mão de um carrasco para ser açoitado. O carrasco colocaria em suas mãos a azorrague, que é uma ferramenta de castigo romano, que tem aproximadamente 80 centímetros de altura, 12 fitas de couro em suas pontas, carregavam um pedaço de chumbo osso de carneiro. Castigariam a Cristo, batendo 39 vezes no regime romano, que causaria aproximadamente 468 feridas. Que nesse período desse sofrimento, Jesus perduraria toda a via dolorosa, carregando uma parte do madeiro, até chegar ao momento de sua ascensão em cima de uma cruz. O ministério de Cristo sendo marco para todos os judeus, tendo a segunda parte da dor, a primeira parte do seu ministério foi o momento que ele marcou entre todos os judeus. Eu estou falando de um marco. O marco do ministério de Cristo foi tão sublime que para Jesus conseguir iniciar um sermão, no mínimo, tinha que ter 3 bases. E quais eram essas 3 bases, pastor? A primeira base era conhecida como altitude, a segunda base conhecida como espaço, e a terceira base conhecida como favor do vento. Pastor, por que altitude, espaço e favor do vento eram as bases iniciais
para Cristo começar um sermão? É simples, porque uma multidão muito grande lhe cercava, de no mínimo 2.800 a 4.000 pessoas todo dia. Por isso que os sermões mais extensivos que Cristo havia ministrado era conhecido como Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, ele prega aproximadamente 8 horas sem se cansar. O texto diz em Mateus 5, que vendo Jesus uma grande multidão, ele sobe em cima da montanha, se assenta e começa a ministrar. Por que ele só começa a falar na montanha? Porque na montanha tem as bases principais que Jesus necessita para iniciar um sermão: altitude. Por que ele precisava de altitude? Porque, como eu disse, no mínimo eram 2.800 pessoas. Ele precisava ficar acima do nível da multidão. Porque se ele tivesse abaixo do nível da multidão, o tecladista não me abandona ali não. Se ele tivesse abaixo do nível da multidão, a multidão não o ouviria, porque a voz dele bateria na parede humana e voltava, porque era uma multidão muito grande. Então ele precisava de altitude. Ele também precisava de espaço. Por que ele precisava de espaço? Porque a multidão não só lhe cercava na sua frente, mas também lhe cercava nas suas laterais. Ele precisava do espaço favorável em cima de um lugar mais alto do que o nível da multidão, para que sua voz corresse em toda a sua volta, aproximadamente 360 graus, para que toda a multidão lhe ouvisse. Ele precisava de favor do vento. Por que favor do vento? Porque não existiam microfones caros como esse, que auxiliam a minha voz, que corra em uma longitude suficiente para que todos possam me ouvir. Para ouvir Jesus sem sacrificar a sua voz, ele precisava do favor do vento. Ele virava de costa para o vento, para que o vento corresse aproximadamente 2 quilômetros e toda a multidão lhe ouvisse. E como toda base teológica para ser uma verdade precisa de 3 bases mínimas: primeira base, Sermão da Montanha. E qual é a segunda base, pastor? Lucas 5. A Bíblia diz que ele está pregando na beira de um lago de Genezaré. É uma beira de um lago, um lugar plano. Como ele está pregando na beira de um lago de Genezaré, une-se em volta de Cristo uma multidão. A história diz que a multidão é entre 2.900 a 3.000 pessoas. Jesus vê a multidão, ele quer pregar. Mas quando ele começa a falar para uma multidão, a voz dele bate na parede humana e volta, ao ponto de quem está atrás não lhe ouvir. E no versículo 2 do capítulo 5 diz o texto que lhe oprimia a multidão. A tradição original por David H. Ster significa oprimir a multidão, sufocar a sua voz. Jesus queria falar, mas a voz batia na parede humana e voltava, como quem estava atrás não lhe ouvia. E de trás para frente a multidão gritava: não lhe ouvimos, não lhe ouvimos, e correu um zum 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 no meio da multidão. Como nem Jesus gosta de pregar com ninguém conversando, a Bíblia diz que ele sobe no barco. Quando ele sobe no barco, ele pede a Pedro que afaste o barco um pouco da beira da praia. Conte comigo, ele sobe ao barco. E se ele sobe ao barco, ele tem altitude. Ele pede para Pedro afastar o barco um pouco da beira da praia. Se ele pede para afastar, ele tem Aquele dia era uma temporada de pesca. Champlin diz que há mais de 2.000 barcos pesqueiros. Se é temporada de pesca, os pescadores sabiam que o tempo era favorável, o clímax era favorável, o vento viria ao favor da areia, possibilitando que todos os barcos viessem do meio do mar para a terra. Então Jesus, sabendo que o vento estava favorável do mar para a areia, o texto diz que ele se assenta na proa do barco, vira de costa para o vento e começa a pregar. E toda a multidão ouve a vida ou o ministério de Cristo, uma grande ministração. E a partir daquele momento, uma grande pescaria se inicia através do barco de Pedro. E qual é a terceira comprovação? A terceira comprovação fica em Mateus 14. A Bíblia diz em Mateus 14 que Jesus quer ir para um lugar deserto. O que Jesus quer ir para um lugar deserto? Fazer o quê? É porque o ministério de Jesus corria tanto, ao ponto do evangelista Mateus escrever que o sucesso de Jesus, a fama de Jesus, corria por toda a Galileia. Aonde Jesus não passava, o nome dele chegava primeiro. Os milagres, o nome de Cristo era engrandecido mesmo na sua ausência. Jesus, sabendo que a fama dele corria, e isso irritava os religiosos, para quem ele curava, ele dizia: não conte a ninguém, vai até o sacerdote, apresenta a sua oferta como ordenou Moisés,
e depois assim vá celebrar o seu milagre. Mas quem era corado não se segurava, porque era um milagre tão glorioso, divino, que eles saíam contando. A fama de Jesus corria, e não só Jesus era cercado, mas também como os discípulos de Jesus era cercado. Então Jesus quer ir para um lugar deserto com seus discípulos. Fazer o que nesse lugar deserto? Fazer a famosa pergunta que ele vai fazer dentro de Cesareia. Ele vai levantar a voz e perguntar para os discípulos. Neste lugar deserto ele quer ir para perguntar isso. O que dizem por aí ser o Filho do Homem? Uns dizem, aí os discípulos respondem, uns dizem ser Elias, outros Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. E vocês, o que dizem que eu sou? Pedro toma a fala e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus? E é bem verdade que a partir de hoje, Pedro, eu te digo que não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Pedro, o que estiver ligado na terra estará ligado no céu, e o que desligar-se da terra também será desligado do céu. Sob esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Esse momento Jesus quer cumprir. Então ele chama seus discípulos para ir para o lugar deserto. Quando ele entra na embarcação com seus discípulos, a Bíblia é bem fatídica em dizer que uma pequena multidão avista Jesus entrando no barco, passa de cidade em cidade, até chegar no ambiente que Jesus iria pregar. E a Bíblia diz que quando eles chegam primeiro do que Jesus no lugar deserto, Jesus ao descer do barco avista uma multidão. E Jesus, como tem sede de pregar, ele vê uma multidão que quer pregar, mas até Jesus tem a ciência que ninguém com fome tem atenção para nada. Como ninguém com fome tem atenção, o texto diz que ele pede para que a multidão se assentem, porque a multidão assentado, ele tem altitude, espaço, e o vento corre para que ele consiga falar, e toda a multidão lhe ouça. E naquele dia, era a multidão mínima de 5.000 mulheres, fora mulheres e crianças. O ministério de Jesus correu ao ponto de mais de 1,5 milhão de judeus conhecer quem era Jesus, e milhares de gentis saber quem Jesus era. Eu estou falando de um ministério tão crescente, que o ministério de Jesus foi marcado pelas multidões que o seguiam, e por onde ele passava, os milagres corriam através das multidões, e todos viam a glória do filho de Davi, Jesus de Nazaré, o Emanuel, Deus conosco. Jesus, sabendo que o seu ministério estaria perto do fim, ele, depois de 3 anos de ministério, decide ir para Jerusalém para cumprir os momentos finais de seu ministério e as profecias que só se cumpririam em Jerusalém. Como ele disse no Sermão da Montanha, que não abdicaria a lei, mas cumpriria toda a lei, que nem um jota e nem um tio seria apartado da lei, mas tudo se cumpriria. Ele precisa ir para Jerusalém, para entre as profecias que necessitaria de ser cumpridas, ele cumpria a profecia de Ageu 2,9, que está escrito que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Quando Ageu, ele diz o capítulo 2, versículo 9, ele não está falando da prosperidade ou da beleza do templo que seria maior do que a primeira, não, porque não houve templo mais formoso, mais belo, mais grandioso do que o de Salomão. Quando Ageu está dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, ele está dizendo da presença, da Shekinah, porque no primeiro templo a nuvem da glória descia e inundava o ambiente e ninguém conseguia ficar de pé. Já no segundo templo, o próprio divino Deus reencarnado, Emanuel, Deus conosco, desceria em forma de carne, entraria no templo e pregaria, e todos sentiriam a essência do divino dentro da terra em forma de carne. Esse período é o que Jesus precisa cumprir. Por que Jesus precisa cumprir isso? Porque Ageu profetizou, já um velho, aproximadamente no ano 520, com 60 anos de idade. Ele é alguém que profetiza porque o povo estava estagnado. Depois que o povo saiu do cativeiro babilônico pela libertação do rei Ciro, no ano 539, o povo chegou em Jerusalém, viu a cidade toda destruída, e assim ficaram desanimados, reconstruíram as suas casas, e durante 18 anos ficaram decepcionados, frustrados em Jerusalém. Aí um ancião de 90 anos, de aproximadamente 60 anos de idade, Ageu, se levanta e diz: minha é a prata, meu é o ouro, a glória da segunda casa será maior. Então Jesus precisava
cumprir isso. E entre as profecias que Jesus precisa cumprir, Jesus também precisa cumprir a profecia de Zacarias. Quando ele chega perto do Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que Jesus ordena a dois discípulos e diz: ide à aldeia que está de frente de vós, vocês verão presa uma jumenta e um jumentinho, desprendei e trazemos. Porque Jesus quer montar numa jumenta. Está prestes a acontecer o episódio da entrada triunfal. Todas as multidões de Jerusalém cercaram a entrada com folhas de galhos, pedaços de mantos, e para jogar aos pés de Jesus, dizer: hosana nas alturas, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Porque Jesus quer entrar dentro de Jerusalém montado numa jumenta. Para que Jesus quer mandar dois discípulos até a aldeia? Se eu fosse um dos discípulos, eu chegava até Jesus e dizia: Jesus, para que tu quer entrar na entrada triunfal em cima de uma jumenta? Se eu fosse o Senhor, eu ia até a casa do centurião e diria para o centurião: eu curei o seu servo estava muito doente e eu o curei. Então você deveria emprestar o cavalo, porque segundo a história, o cavalo do centurião era um cavalo de guerra, um cavalo alto. A história diz que o cavalo que o centurião tinha aproximadamente 1 metro de altura, 1,80 m de altura. Era um cavalo de pelo brilhoso, um cavalo de realeza, porque o centurião era o comandante de um centúrio. Um centúrio era um comandante de 100 homens. Então o centurião, ele é alguém de expressão, que tem que ter um cavalo alto, com os pelos brilhosos, de presença e de pernas largas, porque o centurião era como se fosse hoje um capitão que comandava 100 soldados. Nesse episódio, se eu fosse os discípulos, eu dizia: vai lá, pega o cavalo do centurião, ele te tem uma dívida de gratidão, tu curou o servo dele. Use o cavalo do centurião para você, Jesus, entrar digno de um rei dentro da cidade. E todo mundo dizia: hosana nas alturas, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Ou então, se eu fosse um dos discípulos, eu dizia: Jesus, vai até a casa de Nicodemos. Ele não é o discípulo das madrugadas. Nicodemos é príncipe entre os judeus. Hoje, como se fosse um deputado federal. Vá até Nicodemos, peça a ele a carruagem dele real, para que o Senhor se assente na carruagem, ponha a mão para fora e toda a multidão grite: hosana nas alturas, bendito é o nome que vem no Senhor, e o Senhor entre numa carruagem digna de realeza. Mas Jesus diz: não, eu preciso cumprir o que está escrito pelo profeta, que diz: Sião, o teu redentor virá a ti, manso e humilde, montado na jumenta, filho de animal de carga. Isso aqui é para tu dar glória. Se eu fosse o discípulo, eu dizia: Jesus, mas jumento não tem aparência, jumento não tem formação, jumento não tem beleza alguma. Jumento, quando tu olha para ele, tu não sabe se ele é um cavalo ou se é um cachorro. Ele não tem aparência, não tem formosura. Para que tu quer um jumento? Por que tu não escolhe um cavalo de gala? A Jesus diz: não, eu quero jumento, porque há mais de 400 anos atrás, Zacarias profetizou dizendo no capítulo 9, versículo 9: Sião, o teu redentor virá a ti, manso, humilde, montado no animal, num jumento de carga. 480 anos depois, no dia da profecia, a jumenta está amarrada. 400 anos atrás, a profecia foi feita para a jumenta. Mais de 400 anos depois, a jumenta está amarrada. Entre a promessa e o cumprimento, a jumenta acaba se amarrando no que não deve. A Jesus chama dois discípulos e diz: ide à aldeia que está na frente de vocês, pegue algo cortante, vai lá, desprenda a jumenta, corte a corda da jumenta e me traga a jumenta, porque eu preciso cumprir o que está escrito acerca dela. Mas Senhor, por que desprender o que está amarrado? Porque há mais de 400 anos atrás foi feita a promessa, mas há mais de 400 anos à frente ela se amarrou. Porque se tem uma coisa que faz a gente se amarrar no que não
deve é o tempo, porque a gente ouve Jesus prometer hoje e quer que se cumpra amanhã. A gente ouve Jesus falar hoje e quer que aconteça amanhã. Então o tempo fez a jumenta se amarrar. Aí a ordenança de Jesus é: vai lá em Betfagé, pegue algo cortante, desprenda a jumenta, corte a corda da jumenta e traga ela para mim. Por quê? Porque a promessa está sobre ela, mas eu vou ter que arrancar da vida aquilo que amarra ela. Eu vou repetir: a promessa está sobre ela, mas eu vou ter que tirar da vida dela aquilo que prende ela, aquilo que limita ela, aquilo que amarra ela. Eu vou ter que cortar na vida dela. Por quê? Porque a promessa está sobre ela e não sobre a corda que corta ela. Então a ordem de Jesus é: vai lá e corte a corda que me traga aquilo que está prendendo ela, deixa para lá, mas a jumenta você me traz. Por quê? Porque a promessa vai se cumprir, mas as cordas que limitam ela vai ter que ser cortada. Por que Deus tem que cortar aquilo que prende a jumenta? Porque tem gente chamando de amigo, o que Deus está dizendo é corda. Tem gente chamando de amor, o que Deus está gritando é corda. Tem gente chamando de parceiro, o que Deus está dizendo é corda. Deus está dizendo: a promessa vai cumprir, mas a corda eu vou arrancar. A promessa eu vou cumprir, mas a corda eu vou arrancar. E não adianta chorar. Jesus está dizendo: a promessa está sobre você, mas naquilo que tentou te amarrar, hoje eu vou tirar da tua vida. Mas pastor, e se muita gente me abandonar? Era corda e você não sabia. Mas pastor, e se muita gente me largar? Era corda e você não sabia. Mas pastor, e se muita gente me abandonar, me bloquear nas redes sociais? Jesus está dizendo: era corda e você não sabia. Mas fique tranquilo, não foi você que perdeu, foi Deus que te livrou. Pare de chamar de perca. O que Jesus está gritando é livramento. Então pega essa profecia para a tua vida. Quem tem mão para levantar, levante na baixa. Hoje a palavra de Deus para a tua vida é essa: está na hora de eu cortar muita coisa do teu caminho, está na hora de eu arrancar muita coisa do teu caminho. Hoje não está chovendo chave de carro aqui, hoje não está chovendo chave de apartamento aqui, hoje não está chovendo a porta aberta aqui. Então o que está descendo do céu para nós, pastor, é tesoura para cortar a corda da vida de muita gente. Mas Deus não vai deixar o diabo acabar com os projetos dele para a tua casa, porque o que Deus tem para te dar, o diabo não vai arrancar. Só quem pode dar 30 segundos de glória. Uramacheia. Eu estou sentindo Jesus aqui. Você pode dar 30? Só quem vem no glória. Enquanto eu profetizo para a tua vida, dê 30 segundos de glória. 29, hoje Jesus transforma a tua casa. 28, hoje Jesus corta muita coisa da tua vida. 27, um novo tempo vai chegar para você. 23, Satanás vai ter que correr. 25, no lugar da vergonha vai ter dupla honra. 24, o novo de Deus bate na tua porta. 23, receba a dupla honra para a tua vida. 22, a cura vai chegar na tua família. 21, receba poder. 20, receba unção. 19, receba novidade. Eu estou vendo os demônios batendo em retirada, porque a glória da segunda casa vai ser Maurimicandaramacheia. Ainda tem 10 segundos para você adorar. Quem pode abrir a boca e mostrar pro diabo que Deus hoje vai cortar? Aumenta o volume, aumenta o volume. Aumenta o Urimicandaramacheia. Aleluia. Dá um abraço a alguém que está do seu lado aí. Dá. Não solta, não solta. Hoje você vai fazer o papel do Espírito Santo na vida dela. Diga: fique tranquilo, o que foi embora foi Deus que cortou. O que foi embora foi Deus que cortou. Pastor, e se muita gente desistir de mim? Epístola de João, capítulo 2, versículo 19. Estava entre nós, mas não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, ficaria conosco. Já que não ficou, é para se manifestar-se que nem todos são de nós. Então interpreta, pastor: estava contigo, mas não era teu. Se fosse teu, ficava contigo. Já que não ficou, é livramento que Deus está te dando. Mas fique tranquilo, que o melhor de Deus está vindo aí. Você vai testemunhar, a tua casa vai testemunhar a novidade que Deus vai trazer.
Eu vou dar um minuto para você adorar Jesus. Aleluia. Meu Pai, eu estou todo arrepiado aqui. Hoje a tesoura de Jesus vai passar em muita coisa na tua vida. Porque pro melhor de Deus chegar, o pior vai ter que ir embora. Porque o que Deus tem para te dar, o diabo não vai roubar de você. Essas crises não vão te matar. Por que não? Porque se fosse para você morrer, tu tinha morrido. Se fosse para tu parar, tu tinha parado. Porque tem gente mais forte do que você que na tua crise desviou. Tem gente mais forte do que você que na tua prova largou a família. Tem gente numa crise pior do que você, que no teu lugar abandonou a casa, saiu, tentou se matar, tomou remédio controlado para dormir, foi parar no CTI, está em depressão. E o diabo diz: como pode? Ela passa a prova no sábado, é humilhado no domingo, é pisado no segunda. O diabo fez de tudo para ela não chegar nesse culo da laje, e mesmo se arrastando na crise, na prova, chegou. Como pode? A Jesus se levanta do trono e diz: sabe por que eles estão de pé, Satanás, e não morrem? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza deles. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza deles. Eu estou falando de um Deus grandão que está descendo na tua casa hoje e está mostrando para o diabo que a limpa ele vai fazer, mas o que é teu ele vai entregar na tua mão. Porque mais tem Deus para te dar do que o diabo para roubar de você. Receba a novidade de Deus para a tua vida agora. Meu Deus. Qual é a ordenança de Jesus? A ordenança de Jesus é: ide à aldeia que está de frente de vós. Vocês vão ver presa uma jumenta e uma jumentinha. Andréia, desprenda os dois e me traga. Por que Jesus manda desprender a jumenta, gente? Porque tudo que é amarrado tem dois problemas. Por exemplo, se tu vê um animal amarrado numa corda de 4 metros, ele passa de 4 metros? Se a corda tiver 3 metros, ele passa de 3 metros? Se a corda tiver 1 metro, ele passa de 1 metro? E se ele tentar ultrapassar o limite que a corda deu, o que acontece? Se enforca. E se mesmo se enforcando insistir, tentar ultrapassar o limite, o que acontece? Morre. E Deus está gritando: e aí? Vai cortar essa corda ou vai esperar ela matar você? Vai cortar essa corda da tua vida? Ou vai esperar ela acabar com os projetos de Deus para você? Jesus hoje está dizendo: está na hora de eu arrancar muita coisa que está parando o projeto de Deus para tua casa. E se eu ficar só? É melhor viver só com Deus do que mal acompanhado de cordas que te... Você pode adorar ao nome de Jesus. Eu já vou caminhar para encerrar. Se eu pudesse intitular essa mensagem, o título dessa mensagem seria Os 3 Segredos para o Sucesso. Por que os 3 segredos para o sucesso, pastor José? Porque se tem 3 segredos para você viver feliz na sua vida, são esses. Qual é o primeiro segredo? Corte a corda. Porque quando você corta da tua vida o que te atrapalha e te limita, o caminho fica livre para você receber o melhor de Deus para a tua vida. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer a TV de 70, 4K, a melhor que tem. Mas enquanto a de 29 estiver funcionando, a gente não troca. Vou repetir. A gente quer o de 70, mas enquanto dá para consertar, enquanto dá para dar jeito, a gente não tira. E Jesus está olhando para a gente e está dizendo assim: tu acha que eu sou o quê? Para substituir? Eu não substituo nada. Você faz sua parte tirando do caminho o que não presta mais e deixando o caminho livre, para depois eu colocar na tua vida o que você merece. Então começa hoje a cortar o que te atrapalha, porque o que Deus tem para a tua vida vai ser maior do que aquilo que tu perdeu. Qual é o segundo segredo? O segundo segredo está óbvio aqui.
Jesus dá uma ordem, diz: ide à aldeia que está de frente de vós, vocês vão ver presa uma jumenta e uma jumentinha, desprendei e me trazei, desprendei e me trazei, desprendei e olha isso aqui, missionária Carmen, desprendei e porque ele só manda desprender e trazer. Gente, o discípulo ia ter que perder tempo, ir até a aldeia, e além de ir para a aldeia, ia ter que pegar o cortante como uma tesoura para cortar a corda. Eles iam perder tempo, gastar força e trazer a jumenta. Mas só que Jesus diz: desprende e me traga. Mas Jesus, a jumenta não vai dar nem uma carona. A ordem é: desprende e me traga. A jumenta não vai nem postar uma foto em rede social para me agradecer pelo que eu fiz. A ordem é: desprende e me traga. A jumenta não vai me dar nem um abraço e dizer: amigo, essa não tem. A ordem é: desprende e me traga. Mas nem um obrigado. A ordem é: desprende e me traga. Por que, Jesus? Porque o teu problema é esperar de pessoas o que nem Deus espera. Vou repetir: o teu problema é esperar de pessoas o que nem Deus espera nada. A ordem de Jesus é: desprende e traga. E se ela não ser grata? Eu te mandei cortar a corda, eu não falei que ela ia ser grata a você? Eita glória, aleluia. E se ela não viver me agradecendo pelo que eu fiz? Eu mandei você fazer. Eu não disse que ela ia retribuir o que você fez, mas pastor, graças a mim, ele não deu porque não presta. Graças a mim, ele se tornou um homem de dignidade. Graças a mim que entrei na vida dela, ela se tornou uma mulher de honra, cresceu na vida, e agora que chegou no patamar que sempre sonhou, me trocou. E Jesus disse: eu te usei como arma de livramento. Quem disse que ia ficar teu? Quem disse que ia ser seu? Quem disse que ia ficar com você? Sabe qual é o problema? É que a gente quer ser livramento para a vida de alguém, quer viver com a pessoa agradecendo a gente pelaquilo que Deus ordenou você fazer. Tem coisas que vai passar na tua vida, mas Jesus não vai deixar ficar. Tem pessoas que você vai ser uma arma de livramento. Vou repetir isso aqui. Tem pessoas que você vai ser uma arma de livramento para ajudar, para fazer crescer, para alcançar mais uns degraus. Mas Deus está dizendo: depois de um tempo eu vou deixar cortar. Pastor, se Deus iria tirar, por que Deus deixou envolver sentimento? Jesus deixou me apegar. Jesus dizendo: porque eu precisei te calejar um pouquinho, para quando você receber o milagre que eu tenho para você, a experiência vai te ajudar a dar valor àquilo que eu entreguei na palma de suas mãos. Então fica tranquilo, que aquilo que não quer ficar, não fique se matando, porque não dá para se enquadrar em ambiente que você não cabe mais. Eu vou repetir: não dá para viver se enquadrando em ambiente que você não cabe mais. Eu repito pela terceira vez, para ver se alguém dá glória. Lá atrás alguém pegou. Não dá para ficar se enquadrando em ambiente que você não cabe mais. Não dá para ser amigo sozinho, não dá para ser parceiro sozinho. Jesus está dizendo: se tu está subindo de nível e o que você ama não quer subir, aprende a cortar a corda, porque o que Deus tem para a tua vida é maior do que aquilo que te fez sofrer. E Jesus não vai deixar você se perder por causa daquilo que tem para te prender. Jesus vai começar a tirar do teu caminho hoje. Segura a mão de alguém que está do seu lado aí. Segura que meu tempo está encerrando aqui. Segura, diga para esse alguém: está na hora de Jesus começar a tirar muita coisa do teu caminho. Diga: está na hora, mas fala com vontade. Está na hora de Jesus começar a limpar o teu caminho. Mas Deus não vai te perder por causa de coisas que vivem de aparência no teu meio. Não adianta dizer que é, mas não ser a metade do que diz. Deus quer coisas verdadeiras que fiquem do seu lado para te fazer crescer e não para te atrapalhar. Você pode adorar ao nome de Jesus? Me prova isso, pastor. Claro. Uma das coisas que Deus mais abomina é a aparência. Pastor, Deus abomina a aparência? Me prova. Claro. Um dos motivos do cativeiro babilônico, do exílio do povo de Judá, foi a aparência. Me prova, pastor? Prova. Jeremias 2,13. Deus chama Jeremias 22 anos antes do início do cativeiro babilônico. No ano 627 diz: eu estou cansado do meu povo. Meu povo fez uma aliança comigo no deserto. Eu cuidei deles, dei maná, dei água para beber, fiz água amarga se tornarem doce. Eles não tinham o que vestir. Eu fazia a roupa crescer no corpo, limpo, ficava limpo todo dia.
Eles não tinham sandália, a sandália crescia no pé, eu cuidava deles. Eles estavam com calor, eu era a nuvem que refrigerava. Eles estavam com frio, eu era a coluna de fogo. Quando as serpentes do deserto tentavam afligi-lo, eu queimava serpentes, escorpiões, pestes perniciosas, e nada lhe faria dano algum. Aí Deus levanta e diz: Jeremias, eu me cansei. Cansou por quê? Jeremias 2,13: porque meu povo fez duas maldades a mim. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Segundo, cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Vou repetir isso aqui. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas. Segundo, cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. O que é uma cisterna rota, gente? Rota no original é rachado. Deus está tão indignado com o povo judeu que está dizendo: o meu povo é uma cisterna vazia. E tudo que eu faço para tentar encher, eles continuam vazando. Meu Deus, é forte. Gente, cisterna vazia é buraco. Cisterna só é cisterna se tem água. A indignação de Deus com Judá é: meu povo está com a aparência de quem tem para dar de beber, mas quando alguém chega para beber, do que sai dele vê que está vazio. E o que adianta dizer que é e não vale a metade do que diz? Porque para Deus, gente, pior do que pecar é viver fingindo que não está pecando. Deus prefere que a gente chegue aqui sem roupa de crente, descalço, todo sujo, se ajoelhe e diga: eu errei mesmo, vacilei mesmo, me quebrei mesmo, eu quero ir para o céu, me perdoa, Senhor. Do que a gente meter um ternão, um gravatão, esticar uma saia até a ponta, meter o braço cruzado e cruzar as pernas e meter uma santidade, e eu dizer: para que isso tudo se você não vale a metade do que você aparece? Deus está com tanto nojo da aparência de Judá. Por que Deus está com nojo da aparência de Judá? Porque a cidade inteira, no dia da festa da Páscoa, colocava vestes brancas e dizia: Deus está aqui. Enquanto Deus do lado de fora dizia: antes de você dizer que eu estou aí, primeiro abra a porta para mim entrar. Que vocês estão falando que eu estou onde eu não estou há muito tempo. E Jeremias está orando, levando o povo em oração a Deus. E até que Deus olha para Jeremias no capítulo de número 3 de Lamentações, versículo 40, e diz: eu me cobri de nuvens para não ouvir mais a oração do meu povo. Por que Deus se cobriu de nuvens, gente? Porque Deus está querendo trazer Judá de volta aos princípios que eles perderam. No capítulo 2, versículo 20, Jeremias olha para o povo, para Deus, e diz: Deus, perdoa a gente só mais uma vez, que nunca mais tornaremos a fazer o que não te agrada. Aí Deus diz: eu não. Quantas vezes vocês me disseram: me perdoa, nunca mais erro, me perdoa, nunca mais peco, me perdoa, nunca mais caio, me perdoa, nunca mais vacilo. E era só eu te perdoar que vocês tornavam a fazer tudo que disse que não ia fazer antes. Por exemplo, quando está doendo, sabe o que é culto na segunda. Quando está difícil, sabe o que é jejum na terça. Quando a família está quebrada, dá um jeito de ir para o monte na quarta. Quando a vida financeira apertou, dá um jeito de orar na madrugada na quinta. Quando a tua família está por um fio, você arruma um culto para buscar na sexta. Quando você está quebrado na lona, você arruma um culto para buscar na quarta, ainda vem para o domingo adorar o Senhor. Aí Deus diz: agora que eu te livrei só um pouquinho, muito mal tu vem aos domingos, e quando vem não vem direito. Eu me cansei da aparência que vocês estão vivendo. Por que, Deus? Porque horrenda coisa foi Judá deixar Deus descobrir o segredo deles. E qual é o segredo de Judá, gente? O mesmo segredo que o nosso, que a gente só funciona quebrado. Jesus Nazareno. Vou repetir. Qual é o segredo de Judá, gente? O mesmo segredo do nosso, que a gente só funciona quebrado. Aí Deus está dizendo: eu prefiro te ver quebrado aqui dentro do que te ver inteiro na mão do diabo lá fora. Você pode adorar ao nome do Senhor. Por isso que Deus pega Jeremias e diz: por isso que eu estou quebrando vocês nesse processo. Mas Deus, por que tanto sofrimento? O povo está gritando, humilhando-se, pedindo o Senhor para perdoar o pecado deles, ao ponto de eu gritar para eles: põe a sua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Por que tudo isso? Aí Deus diz: levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir minhas palavras. Quando ele desce à casa do oleiro, ele vê o oleiro trabalhando sobre as rodas, e repentinamente
O vaso que era de barro se quebrou na mão do oleiro, mas só que a argila mole não se quebra, se desfaz. A argila está se desfazendo, o oleiro está consertando. A argila está se desfazendo, o oleiro está consertando. Até que Jeremias percebe que o oleiro retrocede um processo, pega a argila, coloca no chão e começa a amassar. Porque está faltando resistência. E Deus sabe que só tem resistência se for amassado. Porque está faltando resistência. E Deus está dizendo: eu vou te amassar todinho para te dar resistência, mas eu não vou te perder. Porque o diabo está pensando que vai te quebrar. E Deus está dizendo: nesse processo eu vou arrancar o que não presta do teu caminho. Porque o que eu tenho para a tua vida é maior. É maior. Você pode adorar o nome de Jesus. Primeiro segredo do sucesso: corte A. Segundo segredo: faça sem esperar em troca. Diga: faça sem esperar em. Terceiro segredo, para me entregar o microfone: Jesus diz: vocês vão ver presa uma jumenta e uma jumentinha, desprendei e trazei. Olha isso aqui: desprendei e trazei. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor necessita deles. Pensa comigo, gente. Jesus está em carne. Jesus só pode montar ou na jumenta ou na jumentinha. Se a profecia é que ele vai montar na jumentinha, por que ele manda trazer a mãe? Por que ele manda trazer a mãe junto com o filhote? É simples. Porque era costume na Idade Média, quando se fosse levar um peso sobre um animal de carga, nunca colocava um jumento só na carroça. Sempre colocava 2 jumentos ou mais. E os jumentos nunca eram da mesma idade. Eles nunca colocavam 2 jumentos novos. E nunca colocavam 2 jumentos velhos. Por que não? Porque jumento novo tem força, tem garra, tem coragem, mas não sabe o caminho. E se colocar 2 jumentos novos, vai ter força, vai ter garra, vai ter coragem, mas não vai chegar. E nunca se colocava 2 jumentos velhos, porque o jumento velho tem sabedoria, tem inteligência, sabe o lugar, mas não tem força. Então se colocar os 2 novos, tem força, mas não chega. Se colocar 2 velhos, sabe chegar, mas não tem força. Então como ele faria? Ele pegava o jumento novo, o jumento velho, colocava os 2 e um jugo sobre os 2, alinhando os 2. Por quê? Porque enquanto o novo equilibrava na força, o mais velho equilibrava na sabedoria. Mas só que jumento novo acha quadrado andar com jumento velho. Ah, vou repetir isso aqui. Mas só que jumento novo achando que quadrado andar com jumento velho. Então o que o jumento novo faz? Eu vou pela esquerda. O jumento velho diz: pela esquerda é mais gramado, mas tem serpente no meio. O jumento novo diz: quem manda na minha vida sou eu. O jumento velho diz: vem por aqui que tu vai evitar muita coisa. O jumento novo diz: eu ando por onde eu quero porque eu tenho maior idade, quem manda na minha vida sou eu. Aí começa a empancar. O dono do jumento está vendo que o caminho dá para perseguir os 2 tranquilamente, mas um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. E o que o dono do jumento percebe? Que o jumento velho está puxando para o lugar certo, mas o novo quer andar no caminho que ele acha melhor. Então ele tira o jumento velho, esconde o jumento velho e diz: jumento novo, tu quer descobrir o caminho sozinho? Ouça a minha voz, vá para a direita, depois para a esquerda, direita, depois para a esquerda. E o que o jumento novo faz? Ué, já que ele mandou ir para a direita, quem manda na minha vida sou eu. Quando o dono do jumento diz vai, o jumento novo vai para a e não vai para onde o dono do jumento mandou. Mas só que o dono do jumento, que viveu de eternidade a eternidade, de geração em geração, ele tem preparado uma vara. Ele diz: já que você não quer aprender o caminho por bem, você vai aprender por mal. Direita, direita, direita. Mas a palavra de Deus para tua casa é: ninguém vai se perder. Ah, você perdeu o tempo de adorar. Vou repetir: ninguém vai se perder. Isso aqui é para tu dar um salto dessa cadeira aí. O que, pastor? Porque o dono do jumento, para corrigir o jumento novo, ele tem que guardar a mãe.
Ele tem que guardar a mãe pelo único motivo, porque se ele bater no jumento novo perto da mãe, ele bate no jumento novo, mas é a mãe que morde. Ele bate no jumento novo, mas é a mãe que dá coice. Ah, você não pegou. Ele bate no jumento novo, mas é a mãe que quer morder quem estiver perto. Aí Deus diz: eu vou guardar a mãe e vou levar o jumento novo para o lugar onde filho chora e mãe não vê. E vou colocar no lugar, porque eu prometi para ela, nem que fosse quebrado, ele ia andar no caminho certo. Ah, você não está pegando. Nem que se fosse arrebentado, alguém já pegou lá atrás, ela iria andar no caminho certo. Mas a palavra de Deus para tua casa é: hoje Jesus vai quebrar alguém para colocar as coisas no lugar. Mas aquilo que prende a tua casa, Jesus vai colocar para fora e não vai deixar ninguém se perder. Levanta as mãos que eu profetizo e entrega o microfone agora. Levanta as mãos. Se o diabo disser depois dessa perca ele sai da igreja, você diz: não saio, porque Deus me deu, mas Deus também tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E se alguém dizer é muita prova, ele não vai aguentar, Deus diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. E se alguém disser depois dessa pancada ele cai, aí Deus grita: eu vou gritar que nem para Josafá, parar e ficar de pé e ver-te o livramento que hoje eu te dou. E se o diabo disser do ano de 2020 ele não vai passar, Deus diz: vai passar sim, porque ainda este ano a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Eu estou dizendo que o novo de Deus vai chegar para a tua vida agora. Aquilo que te limitava vai embora, mas o novo de Deus vai resplandecer em você. Só quem pega essa palavra faz o barulho que o diabo odeia. Os laços que o diabo armou estão sendo cortados, porque Jesus corta o laço, ele quebra a lança e queima os carros no fogo. Só quem pega adora Jesus com toda a força. 1 minuto de adoração para ele, vai. Os laços estão caídos, o diabo está caído, Satanás vai ter que arrumar as malas, porque Jesus hoje se levantou para desfazer todas as obras do diabo contra a tua vida. Enquanto tu adora aqui, Jesus entra na tua casa e mostra para Satanás quem é que manda. O novo de Deus chega para você. Quem recebe, abre a boca para adorar. Tem gente em lágrima recebendo isso aí. Isso, aumenta o volume. Eu estou vendo Jesus descendo aqui cuidando de pessoas. Eu estou vendo Jesus descendo aqui e pegando pessoas pela mão, dizendo: não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou teu Deus. Uma novidade vai chegar. O tempo de cantar está chegando, porque Jesus está dizendo: uma novidade está vindo aí. Só quem acredita que esse será o teu ano, faz o barulho que o diabo odeia. Levanta as mãos, pula da cadeira, reage, por favor. Se coloca de pé. Aleluia, aleluia. Dê um abraço a alguém aí, pega ele assim pela lateral, pega. Diga: não solta não. E diga: o que Deus tem para a tua vida é maior. Diga: deixa as cordas que te prendem ir embora. Diga: deixa as cordas que te limitam a sair da tua vida. Não faça questão de quem não faz questão de você. Não faça questão de gente problemática, desequilibrada. Uma hora está bem, outra hora está mal. Jesus está dizendo: no teu caminho só fica quem tem equilíbrio. O que eu tenho para você é maior, é melhor, é maior, é melhor, é maior. Isso. Meu
Jesus. Está toda arrepiada aqui. Faz um fundo aí. Aleluia. Olha pessoas em lágrimas recebendo isso aí. Meu Deus. Você Aleluia. que recebeu essa mensagem e Mas precisa oh, glória. que Jesus hoje te entregue um tesourão para cortar muita coisa do teu caminho. Por causa de algumas cordas que te limitaram, você acabou se afastando, saindo da igreja. O inimigo destruiu o que é teu. Jesus está dizendo: eu estou te dando uma oportunidade hoje de voltar para cá. Tem alguém afastado que quer voltar para Jesus? Eu quero te dar um abraço aqui na frente. Levanta a mão. Se tem alguém afastado aí, tá vendo o primeiro moço? Fica aqui na frente. Cadê a segunda vida? Cadê? Eu entrego pro Jó agora. Jesus trabalhou na tua vida. Você necessita cortar algumas coisas. Cadê a segunda vida? Fica um ombreiro com ele aqui, para não deixar ele sozinho. Cadê a segunda? Tem mais alguém? Se não tem mais ninguém, que Deus te abençoe. Diga: o tempo de cortar algumas coisas. Diga para alguém: o tempo de cortar algumas coisas chegou no teu caminho. Deus vai começar a limpar para te dar vitória. Você pode aplaudir a Jesus em cima da cabeça, pastor?